São mais de 300 páginas para desvendar o maravilhoso mundo do cavalo. A obra é apresentada como o livro que faltava para todos aqueles que lidam ou admiram estes animais. O lançamento do livro Hipologia, Guia para o Estudo do Cavalo, aconteceu em plena Feira da Gulgã e contou com a presença da própria autora, a major médica veterinária Ana Teresa Silva. Quem se dedica ao hipismo encontra nestas páginas ensinamentos preciosos no que diz respeito à anatomia e locomoção. Pela primeira vez, uma obra explica pormenorizadamente a morfologia do cavalo, uma ferramenta útil para os cavaleiros que querem tirar o máximo rendimento do seu cavalo. Eu sinceramente acho que este livro vem comatar um hiato que existia em Portugal nesta matéria, porque existia um livro de hipologia muito antigo que era do Dr. Miranda de Val, e a partir daí houve um certo hiato e não havendo nenhum livro desta matéria, portanto as pessoas tinham que se socorrer de outros livros estrangeiros. Então tentei fazer essa abordagem e a tal ponto também do estudo do cavalo, no fundo, a ponte entre o hipismo e o estudo do cavalo, que isso então era inexistente em Portugal, que eu conheça, portanto isso acho que é o mais-valia, penso eu. Mas não são apenas os cavaleiros a beneficiar deste novo título. Todos aqueles que lidam com cavalos encontram as mais variadas áreas de estudo, desde os andamentos, defeitos da prumo, taras mais frequentes, nutrição, doenças e diferentes tipos de pelagens. Ana Teresa Silva é médica veterinária, é oficial do Exército Português, é diretora clínica do Hospital Veterinário Militar de Equinos e é agora também escritora. Vamos abordar temas em que vamos falar das características de um cavalo saudável. Um cavalo saudável deverá apresentar o pelo sedoso, muito brilhante e sem a presença de ectoparasitas. Há certas características que um cavalo deverá ter, como uma frequência cardíaca entre os 38 e os 44 batimentos por minuto, uma frequência respiratória até 12 batimentos por minuto e a temperatura que deverá ser tomada com o termómetro deverá não passar os 38,5 graus. É também importante saber observar as membranas mucosas do cavalo, que é muito simples. Apenas tem que levantar o lábio superior do seu cavalo e observar para a cor da mucosa gengival, que deverá estar rosada e um pouco úmida. Quando coloca pressão sobre a mucosa gengival, esta deverá ficar branca apenas por um segundo e voltar à sua cor normal, ou seja, rosada. Se as mucosas não se apresentarem desta cor, ou seja, se apresentam amareladas, congestionadas ou até arroxeadas, ou seja, cianóticas, isto significa que o cavalo poderá estar com algum tipo de doença. Os membros dos cavalos são sujeitos a pressões devido aos treinos intensos muito grandes e, portanto, é um foco de grandes lesões. Deverão estar sempre à temperatura do resto do corpo, não deverão apresentar edemas nem inchaços e devem estar livres de qualquer tipo de ferida. 4 coisas importantes que tem de ter em mente quando trata o seu animal: vacinação, desparasitação, dentisteria e ferração. A vacinação que fazemos em Portugal é a vacinação da gripe equina e do tétano. A desparasitação deverá ser feita regularmente em cavalos estabulados de 4 em 4 meses e em cavalos que estão no pasto deverá ser feita de 3 em 3 meses. As dentisterias são outros procedimentos também muito importantes, visto que os dentes dos cavalos estão em permanente crescimento. Por exemplo, com as limas elétricas que facilmente se faz a dentisteria e, portanto, deverá ser efetuada uma dentisteria anualmente e em cavalos que tenham problemas específicos de 6 em 6 meses. Outro procedimento que deverá ter sempre em mente é a ferração. Visto que os cavalos têm vários problemas a nível dos membros, a ferração vai ajudar no sentido em que podemos corrigir aprumos, melhorar formas de andar e fazer com que o cavalo se sinta principalmente mais confortável a fazer a atividade a que se destina. Vamos abordar um tema que nenhum proprietário gosta de ouvir falar: a cólica. A cólica por si só não é uma doença, é apenas um conjunto de sintomas que podem variar de ligeiros até extremamente graves. Nestes, o cavalo pode até chegar a deitar-se violentamente no chão, escociando a barriga e magoando-se a ele próprio com gravidade. É muito importante manter sempre a rotina quando se trata da alimentação e do exercício físico. Deverá sempre alimentar o seu cavalo
no mesmo horário e fazer o exercício físico com regularidade. Deverá também ter sempre à disposição do seu animal água fresca e limpa em bebedouros, e a comida deverá ser posta em manjedouras próprias e não no chão, visto que uma das cólicas mais perigosas é a cólica de areia, ou seja, o animal ingere areia e todo o intestino fica muito danificado. Vamos falar de um problema que afeta alguns cavalos, que é o problema do excesso de peso, ou seja, cavalos obesos. Hoje em dia, alguns proprietários tratam o seu cavalo como se fosse um animal de estimação e, portanto, a nutrição nem sempre é adaptada às características físicas de um animal atleta, como deverá ser sempre o cavalo. Não podemos, pura e simplesmente, cortar a ração do seu animal de forma brusca de um momento para o outro. Deverá escolher sempre alimentos baixos em energia e ricos em fibra. A dieta do cavalo tem de ser também baseada no seu exercício físico. Não pode só reduzir a sua ração, tem também de aumentar a sua atividade física. Não poderá esquecer de manter o fornecimento de vitaminas e minerais essenciais ao bom desenvolvimento metabólico do cavalo. Vamos falar de um tema muito importante, o cavalo geriátrico. É comum encontrarmos cavalos com as idades compreendidas entre 20 a 30 anos. Um cavalo idoso não precisa de tanta energia na sua dieta, precisa sim muito mais de ingerir fibras em quantidade suficiente. A água também deverá estar sempre à sua disposição e deve manter-se limpa e fresca. Deverá continuar a tratar da higiene do seu cavalo, do pelo e dos cascos, até porque é uma forma fácil de conseguir identificar alguns nódulos que podem surgir e que poderão ser princípios de pequenos tumores que surjam porque o cavalo já está com uma idade mais avançada. Marque um check-up de rotina com o seu veterinário assistente e não se esqueça de contactá-lo se suspeitar de alguma alteração a nível do peso, do pelo. Se eu mandasse. Cavaleiros, organizadores, diretores, proprietários, formadores. Muitas dezenas de rostos passaram pela rúbrica Se Eu Mandasse, assinando sugestões, opiniões, críticas, deixando propostas e outras visões do mundo do hipismo. A importância da formação foi um dos temas mais apontados pelos entrevistados, tal como a questão do selecionador nacional de saltos de obstáculos, ou melhor, a falta dele. Se eu mandasse, arranjaria um treinador para os escalões mais novos, seja para os Children's, para os Juniors e para os Young Riders, com um bom nível técnico e com um espírito competitivo e um espírito de agressividade em pista. Se eu mandasse, reestruturava o hipismo em Portugal, começando pelos dirigentes, reorganizando as estruturas jovens e séniores com treinadores e selecionadores, para que os resultados a nível internacional possam vir a ser melhores do que aquilo que nós temos tido até agora.